Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a este vídeo tutorial. Vocês estão prestes a conhecer as principais funções da BibleWorks versão 10. Essa aqui é uma ferramenta espetacular para você que é estudante de teologia, para você que é padre, pastor, seminarista, é pesquisador das línguas gregas, hebraica ou até mesmo da língua aramaica, né, que são línguas originárias dos textos bíblicos. Você vai trabalhar com essa ferramenta de uma forma esplêndida, de uma forma espetacular. Essa ferramenta ela possui paradigmas grego e hebraico, vocabulário, né, vocabulário até em flashcard para você aprender melhor, né, o vocábulo grego e hebraico, para você que é iniciante. Já para você que quer fazer uma pesquisa mais elaborada ou estudar o texto sagrado, né, se você é pesquisador, teólogo, essa ferramenta, a BibleWorks, ela possui os melhores dicionários, né, que você possa imaginar. Além dos léxicos, gramáticas e referências, né, você vai ter aqui dentro da BibleWorks códices, manuscritos, papiros, certo? E é isso que eu quero mostrar aqui nesse primeiro momento. Eu dividi aqui a tela da BibleWorks em três, certo? Que é como ela inicialmente ela se apresenta. Nessa parte principal aqui, nessa parte do meio, você tem os textos, né? Os textos bíblicos, que inclusive você pode acrescentar. Vocês podem observar aqui que não aparece o texto em língua portuguesa. Então vamos colocar o texto em língua portuguesa aqui. Veja, todas essas opções aqui são opções de textos bíblicos. Tá? Você tem aqui manuscritos, você tem uma série de... Veja só a quantidade de manuscritos que possui aqui. Tá? Alexandrinos, sinaíticos, certo? Vaticanos. Então, tudo isso aqui são manuscritos que possui a BibleWorks. E somente nessa versão, esses manuscritos eles estão disponíveis, certo? Somente na versão BibleWorks 10. Então veja, aqui você tem diversas línguas, né, com textos bíblicos traduzidos para todas essas línguas. O português está logo aqui, ó. Então vamos selecionar a versão Almeida Revista e Corrigida. Veja que ela apareceu aqui. Vamos colocar também a versão Corrigida e Fiel. Corrigida e Fiel. E assim sucessivamente com todos os demais textos. Agora veja que incrível. A partir do momento que você passa o mouse aqui, ela remete para essa segunda parte, que é onde está sendo feita a análise morfológica dos termos. Observe que enquanto eu passo o mouse, ele vai mudando, certo? Para que eu permaneça num termo, basta eu segurar o teclado, no teclado aqui, o Ctrl, certo? Ó, veja que ele não muda mais porque eu estou pressionando Ctrl. E aí então ele remete a palavra aqui para a análise morfológica. Soltei o Ctrl, passo o mouse e ele vai, certo? Então aqui eu tenho os principais léxicos gramatical, além do Targum, da Mishnah, Pais da Igreja, códices, manuscritos, variantes textuais, aparato crítico. Então, tudo isso dentro de uma única ferramenta para que você possa fazer as suas pesquisas, o seu estudo, tá ok? Então, aqui, por exemplo, nesse lado, né, aqui no meu lado, o lado esquerdo, direito, né, vamos falar primeiro aqui dessa barra, lado direito, você tem o lado onde se faz uso de algumas ferramentas. Por exemplo, eu acabei de selecionar aqui os manuscritos. Né? Esses manuscritos você pode selecionar o tipo de manuscrito aqui do lado, certo? Se você quer consultar o sinaítico, alexandrinos, certo? O Códice Bezae, por exemplo, né?
e a partir daí o manuscrito ele vai aparecer aí para você, certo? Aqui você vai poder manusear ele. Então aqui você tem Leningrado, códices, tá? Tá aqui o códice de Leningrado, Gênesis 1. Você pode dar um zoom ou pode abrir ela em uma janela, tá? Aqui você pode melhorar a qualidade do texto. De repente você pode mexer e melhorar, né? Aumentar, diminuir a tonalidade. Isso aqui eu não indico mexer, a não ser que você realmente queira fazer alguma mudança para salvar externamente, certo? Caso contrário, pode. Então são muitas funcionalidades que essa ferramenta possui. Então aqui você pode abrir o códice, né, de forma numa janela em particular, aumentar e diminuir o zoom, certo? Veja só, que maravilha. Isso aqui é o texto original, é um códice original. Aqui do lado você tem as referências. Então, quando você abre numa janela em particular, você tem as referências, Gênesis 1.1. Você pode abrir aqui Gênesis 2.19, certo? E veja que aqui ele possui um texto remissivo, onde ele remete para o texto, né? Esse texto remissivo você também pode configurar para aparecer outras versões, tá certo? Então é uma ferramenta realmente incrível. Desse lado aqui você tem uma barra de pesquisa, certo? Observe que a gente está selecionado aqui a versão Almeida Revista, Almeida Corrigida e Fiel. Então a pesquisa aqui ela será feita na versão que você tiver selecionado, tá ok? Por exemplo, se eu tentar digitar aqui alguma coisa, vamos supor que eu tente digitar um termo em inglês, né? Vamos colocar aqui people. Ele não vai aparecer, por quê? Porque a versão que eu estou pesquisando é a versão em língua portuguesa. Veja que se eu mudar, como que eu faço então para mudar? Eu vou clicar aqui, dar 2 cliques na versão e aí eu vou colocar a palavra people. Ó, pronto, já vai aparecer para mim a quantidade de vezes, inclusive, que a palavra people, pessoas, aparece nessa versão, certo? Aqui à frente, a quantidade de vezes, tá ok? Observe que eu coloquei um ponto, esse ponto ele serve para a pesquisa. Existem 3 tipos básicos de pesquisa aqui dentro da BibleWorks. Você pode pesquisar usando um ponto, você pode pesquisar usando uma barra, né? E você também pode pesquisar usando um asterisco. Todas essas são tipos de pesquisas distintas. Por exemplo, se eu uso esse asterisco aqui, eu posso pesquisar não só uma palavra, mas uma frase por inteira, né? Um exemplo de pesquisa que pode ser feito. Todos esses comandos você pode encontrar aqui, ó. Como é que eu faço para ir para essa janela? Você pode ir no Help, usar o BibleWorks Help para encontrar essa pesquisa, né? Todas essas formas de pesquisa. Ou pode digitar aqui, por exemplo, um termo incorreto, né? Que aí ele remete lá, por exemplo, eu vou colocar aqui
não existe esse modo de pesquisa, então ele vai pedir para mim abrir lá. Ó, então você pode verificar aqui as formas que você pode usar para pesquisa, ok? Então, são 3 tipos básicos de pesquisa. Você pode limitar também a pesquisa por livro, certo? Você pode vir aqui e limitar a pesquisa por livro. Ou também você pode... existem diversas maneiras de você utilizar a BibleWorks. Vamos supor aqui que de repente você queira utilizar o conteúdo da BibleWorks. Aqui dentro da própria BibleWorks você pode fazer, você pode usar o editor, por exemplo. Vamos supor que eu queira copiar aqui, deixa eu colocar aqui um texto muito conhecido. Aqui eu modifico, por exemplo, o texto, certo? Vamos supor que eu queira usar João 1:1. Ó. Aqui, João 1:1. E eu quero utilizar esse texto para elaborar uma introdução ao estudo, limitar a perícope, por exemplo, períscope do texto. E aí eu posso fazer o seguinte, selecionar o texto, copiar aqui para o editor. Mas de repente eu quero usar uma análise de vocábulo aqui, vou usar a análise do vocábulo logos. E aí como é que eu vou fazer então para copiar essa análise para o editor? Você pode copiar usando o mouse, né? Copiar a análise do Windows para o editor. Pode vir aqui, ele já vai estar lá direto, vai colar direto, certo? Ou você pode abrir uma outra janela aqui do lado, clicando nesse ícone, ó, e deixar o editor, né, o próprio editor aberto em uma e fazer análise do vocábulo em outra, certo? Ó, puxo o editor para cá, cliquei, ó, e arrastei, soltei, o editor então vai para onde eu delimitar que ele vá. Então veja que é uma ferramenta muito dinâmica, muito dinâmica. Você pode, ao invés de enviar direto para o editor, ok? Você pode também fazer isso aí, separar a barra lateral e puxar, ok? Então é uma outra maneira muito fácil de você usar essa opção. Eu quero recolher, eu quero voltar. Pronto, você vai clicar no mesmo ícone e aí você vai voltar a ter 3 barras laterais, ok? Eu quero utilizar o texto integral aqui. Eu tenho aqui várias versões, mas como é que eu faço para utilizar um único texto? Observe que o que vai abrir é sempre a versão que estiver selecionada, ok? Então vamos supor que eu queira utilizar essa versão bíblica de forma integral, o livro de João. Então eu só vou clicar aqui do lado, nesse ícone, e aí ele vai abrir o texto integral. En arche en hologos, kaiologos en proston theon, kaiteos en hologos. E aí ele segue todo o texto, né? João 1, 2, verso 3, verso 4, e assim sucessivamente. Ok. Eu quero voltar para aquela versão onde eu tenho todas as versões, o interlinear. Ok, então você clica de novo no mesmo ícone aqui e ele vai voltar para as versões que você colocou como favorito. Eu quero fazer uma pesquisa nessa versão. Então, você
quer pesquisar, por exemplo, no grego, coloca um ponto, né? Você vai pesquisar a por palavra. Vamos supor que a gente queira pesquisar aqui a palavra sarx, a palavra carne, né? Então você vai digitar aqui a palavra sarx. E aí você vai ter aqui 75 vezes a palavra sarx é encontrada nessa versão, né, grega. Ó. Então todas as aplicações desse termo vão aparecer aqui na barra lateral, certo? E aqui você segurou o Ctrl, você tem o vocábulo sendo estudado de forma morfológica, né, em vários dicionários, Você tem aqui a opção de nota, você tem aqui livros, né, e outras, os códices, né? Aqui você pode fazer uso desses códices delimitando, né, o que você quer pesquisar. Você pode utilizar também as referências, certo? Referências. Então você tem muita, mas muita coisa. Aqui você tem uso de janelas paralelas, por exemplo, se você quiser utilizar versões diferentes para fazer análise textual, você pode vir aqui, por exemplo, e colocar a letra P, né, em pesquisa, que é de paralelo, e digitar aqui as versões que você quer abrir em paralelo. Vamos supor que eu queira abrir a Septuaginta, quero abrir também Corrigida e Fiel. E aqui tem um detalhe muito interessante, gente. A ordem que você colocar aqui é a ordem que vai a janela, é a ordem que as janelas elas vão abrir para você, ok? Então vamos supor que eu queira também abrir essa outra versão. Ok, veja aqui, ó. Abriu para mim aqui, certo? Ó. Duas versões em paralelo. P de paralelo e aqui eu digito a versão. Então vou digitar aqui de novo as versões que eu quero que abra. Versão corrigida e fiel. Quero também que abra essa versão, a BGT, né? Texto grego. Deixa eu ver aqui uma versão em hebraico. Vamos abrir essa WTT mesmo. Você só precisa digitar o código. Se você não souber o código, você pode vir aqui, ó, e descobrir o código à frente, certo? Ó, vamos supor que eu queira abrir aqui essa versão, né? Essa versão aqui, King James, a nova King James, NKJ. Então eu vou colocar aqui NKJ e então veja que na mesma ordem que eu digitei lá, ela abriu para mim aqui a pesquisa paralela, tá certo? Então nessa pesquisa paralela você ainda tem muitas outras ferramentas que você pode utilizar aí, né, junto com a pesquisa paralela. Além da pesquisa paralela, você pode utilizar a numeração de Strong, você pode fazer a morfologia por cores, você vai ter acesso a toda essa gama, né, de ferramentas aqui utilizando a BibleWorks, sem contar com esse conteúdo maravilhoso que a BibleWorks tem. Aparatos críticos. Essa versão, gente, possui um texto muito raro e que os estudiosos de teologia sempre procuram ter contato, que é o Pentateuco Samaritano de Van Gaal, né? Você pode fazer comparação entre a Septuaginta Massorética e os textos samaritanos, tá certo? Então, a gente tem aí essa gama de ferramentas
que você vai ter contato ao utilizar a BibleWorks 10. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações sobre a BibleWorks, tá certo? O link aí do nosso site e a posteriori eu posso também estar fazendo aqui novos vídeos tutoriais de uso da ferramenta, por exemplo, para determinada função, ok? Então, eu agradeço você que assistiu esse vídeo, curta ele, indique ele para um amigo, para um estudante de teologia, para um teólogo, para um professor, né, que possa ter interesse nessa ferramenta maravilhosa para enriquecer ainda mais o seu estudo, ok? Agradeço muito. Existem muitas, mas muitas funções na BibleWorks que eu certamente não mencionei aqui. Você pode até mencionar aqui nos comentários do vídeo, ok? De repente eu posso estar gravando mais um vídeo, gravando algo para contribuir ainda mais com o seu conhecimento dentro da ferramenta BibleWorks. Então é isso, muito obrigado, Deus continue abençoando os seus estudos.